dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Presença que nos basta, graça que nos basta. Sede fiel a Deus, porque o Senhor, Ele é fiel, sempre será. Fiel à sua palavra, à sua vontade. E uma vez que nós formos fiéis ao Senhor, nós recebemos de suas promessas, do cumprir delas sobre as nossas vidas. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor o teu sentimento de gratidão, de reconhecimento que Ele é o Senhor soberano. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 4 de dezembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 apenas, onde a Bíblia nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glórias ao Senhor por este verso. Eu quero começar essa ministração logo te fazendo uma pergunta. Você se considera um filho de Deus? Uma filha de Deus? A Bíblia vai nos dizer que os filhos são aqueles guiados pelo Espírito de Deus. E agora a segunda pergunta: você tem sido guiado pelo Espírito de Deus? Ou às vezes tem sido guiado pelas suas convicções, pela sua razão, pela sua inteligência ou própria sabedoria? Por aquilo que você diz ter certeza ser. Porque às vezes nós dizemos: eu vou fazer isso porque eu acho que é assim. Os filhos de Deus são aqueles que não acham nada. Os filhos de Deus são aqueles que têm uma fé absoluta em Deus. São aqueles que, por mais pequena seja a decisão ou a escolha, eles consultam a Deus, porque eles são dependentes do Senhor. O verdadeiro cristão, o filho de Deus, que vive pela fé, ele é guiado pelo Senhor somente. Ele é guiado pela sua palavra. Ora, lâmpada para os vossos pés, luz para os vossos caminhos é a minha palavra, diz o Senhor. Existe um sentimento total de dependência a Deus. Ele não toma decisão nenhuma sozinho, sem consultar a Deus, seja qual for ela, seja de qual ordem na sua vida ela for. Porque a nossa vida, irmão, ela é segregada, ela é dividida em várias áreas, seja de ordem sentimental, seja de ordem profissional, seja de ordem física, fisiológica, conjugal, familiar, em meio à sociedade que nós vivemos. Mas seja qual for a decisão a ser tomada, você que vive guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é um filho de Deus, sempre deve consultar a Deus. Agora, existem momentos que o Espírito Santo ele nos dirige a lugares e às decisões que nós não queremos ou
que nem agradamos. Nem sempre nós vamos agradar das direções, nem sempre nós vamos gostar daquilo que Deus nos leva a fazer. Sim, porque o Espírito ele sempre vai nos dirigir contrário à nossa carne, aquilo que está inserido à nossa natureza. O Espírito de Deus ele conduziu Jesus a fim de nos dar exemplo de como nos portarmos. Ele conduziu Jesus ao deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. Foi o Espírito de Deus que conduziu. O Espírito de Deus ele conduziu Ezequiel ao vale de ossos sequíssimos. Se eles gostaram ou se eles queriam, eu não sei. Mas quem agrada de ser conduzido para o deserto? De ser dirigido a passar a enfrentar um vale, um deserto, um momento de dificuldade, um momento de crise. Eu tenho absoluta certeza que você não agrada, assim como eu também não agrado. Mas mesmo que seja para um lugar que você não agrade, vai. Porque para todos os lugares que o Espírito de Deus nos levar, sempre haverá um propósito de edificação. Assim como foi com Jesus, conduzido ao deserto e ali tentado pelo diabo, ele nos deu exemplo de como nos portar, de que devemos orar com frequência, de que devemos jejuar a fim de quebrantar o nosso coração, de que devemos nos posicionar dentro da palavra de Deus. Com Ezequiel não foi diferente. Houve ali um propósito de edificação na vida de Ezequiel e de um exército numeroso que era a casa de Israel, cuja esperança havia acabado. Mas ali ressurgiu a esperança daquele povo. Tá entendendo, irmão? Por mais que você vá a lugares que não te agradam, mas se é Deus que te ordena a ir, vai. Porque existe um propósito de edificação por detrás. Um propósito de que você será aprovado, mas se perseverar e permanecer na presença do Senhor, você será aprovado na fé. Jesus, naquele momento e em todo o tempo, ele nos dá exemplo de como nos portarmos. Ele nos dá exemplo de referência de fé. Mesmo que ele estava em um lugar, o propósito de crucificação, chegou um determinado tempo que no Getsemane, Jesus chorou e disse: Pai, arranca de mim esse cálice de sofrimento. Aquela direção causava dor em Jesus. Mas ao mesmo tempo ele disse: mas não seja a minha vontade, senão a sua vontade se cumprir em mim. E por detrás daquela direção existia um propósito de que somos salvos. Porque deste modo nós confessamos ao Senhor como Senhor e Salvador e cremos que Ele ressuscitou. Só assim seremos salvos. Tá entendendo, irmão? Seja para onde você for levado, seja para onde você for guiado pelo Espírito de Deus, aceite que Ele te guie, aceite que Ele te leve, agrade da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável à sua vida. Ele sabe o que é melhor a você. Crie em você dependência a Deus, em tudo e para tudo. Apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 14, escreve: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tá entendendo, irmão? Não só a sua vida depende de Deus,
mas as suas escolhas, o que você vai fazer, depende de Deus. A Bíblia nos diz em Salmo 127:1 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não estiver à frente de tudo o que você for fazer, tudo o que você fizer, será em vão. Tem coisas que só parecem ruins, quando na verdade é para o nosso melhor. Creio eu que aquele ditado mundano saiu exatamente dessas situações. Tem males que vêm para o bem. Eu tenho absoluta certeza que você já viveu muita coisa que te desagradou, mas depois, quando você perseverou em Cristo Jesus, aquele momento que te desagradou ocasionou algo que te edificou. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, independente para onde Ele está te guiando, porque no final será sempre um só caminho. Nós todos encontraremos no mesmo ponto, ou seja, a vida eterna. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, ouri, cantarali, barás. Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça, nos dirigindo, Senhor, nos dirigindo pela tua vontade, pelo teu caminho único e verdadeiro, nos dirigindo à graça, nos dirigindo ao trono da graça, nos dirigindo, Senhor, no teu maior propósito, que é o de vida eterna, a todos nós que perseverarmos em Ti. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Nos enche, ó Deus, com a tua presença, endireita as nossas veredas, nos faça mantermos no Senhor, guardando firme a esperança em Ti confessada. Sim, Jesus, guarda as nossas vidas, supre as nossas necessidades. Se conosco, Deus, eu apresento essa vida que me ouve. Enche essa vida com a Tua presença, essa casa com a Tua presença. Ah, Senhor, pacifica essa situação, essa contenda, essa intriga. Em nome do Senhor Jesus, gera um coração perdoador, quebra toda carne, toda resistência, toda pedra. Em nome do Senhor Jesus, toda dureza de coração, porque é o Senhor que sabe de todas as coisas, é no Senhor que dependemos de todas as coisas. Nós não somos nada sem o Senhor e carecemos, ó Deus, do Teu perdão. Se conosco, ó Deus, seja com essa vida, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está guardando mágoa de alguém, vai agora, peça perdão. Você depende do perdão de Deus, você depende do perdão de Deus. Você também falha, você também erra. E sem perdoarmos o nosso próximo, não receberemos o perdão de Deus. Busque perdão e seja perdoado. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje eu aguardo você e a sua família na igreja, às 18h30, Catedral da Família de Itumbiara, Avenida da Saudade, número 160, Santa Ceia com o Senhor. Eu aguardo você, em nome de Jesus. Amém.